Então eu quero começar pedindo a você que venha comigo So I want to ask you by asking you, para campo de imaginação. start by asking you to come with me to the imagination realm. Imagine que você morreu. Imagine that you died. Vamos falar sobre a morte. Yes, let's talk about death. Você morreu. You died. Bem, não se preocupa, não é? Você vai para o céu. Well, don't worry, you're going to heaven. Você vai para o céu, não You're vai? going to heaven, right? Você está certo da sua Right? Are salvação. you sure of your salvation? Então dá glória a Well, Deus, then give glory to God, que isso é presente de because this is Deus. a gift from God. É pela graça. It's by His grace. Agora você chegou no céu. So now you got to heaven. Então imagina que você está entrando no céu. Imagine that you're entering heaven. Ok, você chegou lá. Great, you just got there. Agora me conta, Now tell me, o que mais vai te surpreender no céu? what's going to most surprise you in heaven? O que vai mais te encantar no What's céu? going to most enchant you in heaven? Não, pensa sério. Think honestly. Quando você chegar no céu, When you get to heaven, o seu queixo vai bater no chão. your chin is going to hit the Você não floor. vai acreditar em You quê? won't believe in what? Você já parou para pensar nisso? Have you thought about this? O que mais vai te surpreender no What's céu? going to most surprise you in heaven? Não venha me dizer que são as ruas de ouro. Don't tell me it's the streets of gold. Por favor, não venha me dizer que Please. são os anjos, Don't tell me it's the angels. nem os corais que vão cantar no céu. Not even the choirs that are going to be singing in heaven. Sabe, eu tenho absoluta certeza I have absolute certainty, you que a know, sua grande surpresa, that your greatest surprise, você nem imaginava, that you don't even imagine, você não conseguiu pensar that you nisso. cannot even contemplate, E nem você pensa hoje quando pensa no céu. and you don't even think about this when you think of heaven. É o entendimento que você vai ter It's the understanding that you will have da grandeza e do poder de Deus. of the greatness and the power of God. Você vai dizer assim: You're going to say, meu Deus, my goodness, eu não pensava I didn't que imagine Ele é tão grande. that He is so big. Eu não pensava que Ele fosse tão I poderoso. didn't imagine that He is so powerful. Tem pessoas que ficam pensando: There are people that are thinking, pastor, o que eu vou fazer no céu? Pastor, what am I going to do in heaven? Irmão, deixa eu dizer, Brother, let me tell you, quando passar 1 milhão de anos, when 1,000,000 years go by, você ainda está começando a conhecer a grandeza you're de still Deus. starting to get to know the greatness of God. Isaías tentou falar conosco no capítulo 40 sobre a grandeza de Deus. Isaiah started telling us about this. He tried in chapter 40 about the greatness of God. Sabe, a Bíblia fala ali naquele texto que ele chama cada estrela pelo nome. The Bible says in that text that He calls each star by its name. Irmão, vá numa praia, Brother, go to a beach. enche a sua mão de areia, coloca numa tigela Fill your hands with sand and put it in a vase. e com uma lupa comece a contar cada grãozinho de And with a areia. magnifying glass, start counting each grain of sand. Você não vai dar conta de contar os grãos de areia que cabem na sua mão. You won't be able to count the grains of sand that fit into your hand. Os cientistas dizem que se você pegar todos os grãos de areia de todas as praias, toda a areia existente no mundo, Scientists say that if you take all the sand of all the beaches, all of the sand that's existent in the whole world, existem mais estrelas do que todos os grãos de areia. there are more stars than all of the grains of Existem sand. mais estrelas do que todos os grãos de areia que são absolutamente, impensavelmente incontáveis. There are more stars than the number of grains of sand that are absolutely uncountable. E a Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. And the Bible says that God calls Só- each star by its name. É uma tentativa de Isaías para a gente entender o tamanho de Deus. It's an attempt by Isaiah to understand the greatness of God, the Depois de 1 size of milhão God. de anos no céu, Even after 1,000,000 years in heaven, você está descobrindo a grandeza de Deus. you are still discovering the greatness of God. E você nem começou, And you didn't even begin. você nem chegou lá, You didn't even get there. nem 100 milhões de anos. Not even in 100 Nem 1 million bilhão de years. anos. Not even in 100 Você vai million years. compreender Will you understand O poder de the Deus. power of God? Ok, Okay. então agora me responda. So now answer me this. Se o nosso Deus é tão If poderoso, our God is so powerful, por que nós não somos? why aren't we? Se Ele habita em nós, If He inhabits in us, se Ele está no nosso meio, if He dwells in our midst, por que nós não why somos? aren't we? Por que o Deus Why Todo-Poderoso, the almighty powerful God,
que deseja nos preencher e se manifestar através de nós. that desires to fill us and manifest himself through us. Por que ele é tão reduzido? Why is he so reduced? Por que ele é tão Why is miniaturizado he so miniaturized através de nós? through us? O que será que está impedindo o mover de Deus na nossa vida? What do you believe is impeding or stopping the move of God through our lives? Se Deus é tão poderoso, If God por que is o so povo dele powerful, às vezes é tão fraco? Why are his people sometimes so weak? E por que muitas vezes nós vemos num ambiente como esse, And why do sometimes we come in an environment such as this, em que a gente percebe a unção, o poder disponível para nós, in which we notice the anointing and the power that's available to us, mas alguma coisa impede que muitas pessoas yet there's something that stops us, impedes us sejam transformados to pelo be poder de Deus. transformed by the power of God. O que me ajuda a entender isso é a história do povo de Israel. What helps me understand this is the story of the people of Israel. Por 400 anos o povo de Israel foi escravo lá no Egito. For 400 years, they were slaves there in Egypt. Mas um dia o Deus Todo-Poderoso bateu na mesa e disse: basta, eu vou tirar meu povo de lá. But one day, the all-powerful God hit the table and said, enough, I'm going to remove my people from that place. Ele chama Moisés e diz: Moisés, fica tranquilo, o Deus Todo-Poderoso vai te enviar. He calls Moses and he says, Moses, stay calm, don't worry. The all-powerful God is going to send you. Irmãos, a maior manifestação do poder de Deus visível na terra, Brothers, de uma vez aconteceu no Egito. Brothers, the most powerful manifestation of God that happened on the earth in one time happened in Egypt. O povo jamais sairia daquela terra sem um poderoso milagre. People would never leave that place, that land, without a powerful miracle. Eles eram prisioneiros do povo mais poderoso da terra, They were os egípcios. prisoners of the most powerful people on earth, the Egyptians. Só um milagre os tiraria de lá. Only a miracle could remove them from that place. E Deus não fez um milagre. And Lord didn't do a miracle. Deus fez 10 The Lord milagres did 10 miracles, extraordinários. extraordinary ones. E eles saíram de lá debaixo do poder de And they Deus. left that place under the power of God. Saíram de lá depois de presenciar o maior mover de Deus que a terra já assistiu. They left after being in the largest movement of God that the earth has ever seen. Irmão, presta atenção, isso é tão importante. Brothers, pay attention. This is so important. Ver o mover de Deus não significa que Ele vai nos transformar. To see the move of God doesn't mean that it's going to transform us. Muitas pessoas chegam num evento como esse, veem o mover de Deus, mas daí a poucas semanas são as mesmas pessoas inseguras, pequenas, limitadas. Many people come to an event such as this. They see the move of God, but then they go back and they are the same people, insecure, limited and small. Isso aconteceu com o povo de Israel. This happened to the people of Israel. Depois de poucos dias de caminhada pelo deserto, After a few days walking through the desert, depois de enxergarem os milagres mais extraordinários que o homem já viu, after having seen the most extraordinary miracles that mankind has ever seen, em poucos dias, in a few days, eles duvidaram de Deus. they doubted God. Eles duvidaram de Deus. They doubted Por favor, God. leia comigo a Please. palavra do Senhor. Read the word of God with me. Está escrito assim no Salmo de número 78, It's written like this in Psalm 78, verso 40, 41 e 42. verses 40, 41, and 42. E o salmista conta para nós o que aconteceu com o povo de Israel. And the psalmist says to us what happened with the people of Israel. E o texto diz: And the text says, quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. how often they rebelled against him in the wilderness and grieved him in the desert. Repetidas vezes puseram Deus à prova They tested God again and again e irritaram o Santo de Israel. and provoked the Holy One of Israel. Em poucos dias diz aqui, não se lembravam da sua mão poderosa. It says here that in a few days they did not remember the
power of do his dia em hand que Deus os redimiu do opressor. and the day that he redeemed them from their foe. Em outra versão está escrito: In another version it says, quantas vezes provocaram Deus no deserto how many times did they provoke the Lord in the desert? e o entristeceram na solidão. And they saddened him in his loneliness. Voltaram atrás, They went back. tentaram a Deus They e tempted God. limitaram o Santo de Israel. And they limited the Holy One of Israel. Irmãos, o texto diz que eles limitaram o Deus de Israel. My brethren, the text says that they limited the Holy One of Israel. Quem eles limitaram? Who did they limit? O Deus Todo-Poderoso. God Almighty Powerful. O Deus Todo-Poderoso foi limitado Almighty Powerful God was limited pela dúvida, by doubt, pela and by incredulidade unbelief, e pela atitude que and eles by the tomaram. attitude that they took. Você sabia que nós podemos limitar a Deus? Did you know that you can limit God? Eles duvidaram de Deus. They doubted God. Eles colocaram limites para o They Senhor. put limits to the Lord. E essa figura, And this figure, eu queria que você gravasse. I wanted you to remember. E essa pergunta eu queria que você And fizesse. this question I want you to ask yourself. E se alguma coisa dentro de mim What if something inside of me estiver limitando o mover de Deus na minha vida? is limiting the move of God in my life? Você sabia que isso pode acontecer? Did you know that this could happen? Você sabia que isso aconteceu na minha vida durante muitos anos? Did you know that this happened in my life during many years? Você sabe que eu vivi uma parte da minha vida debaixo de uma poderosa limitação. Did you know that I lived part of só my quando- life under a powerful limitation? E só quando essa limitação foi tirada é que eu comecei a experimentar algo diferente da parte de Deus. And only when this limitation was removed, I started to experience something from God. É incrível como as nossas experiências têm o poder de nos condicionar. It's incredible how our experiences have the power of conditioning us. Eu vi uma vez um pregador falando de algumas experiências que qualquer um de nós pode fazer, eu nunca fiz. I saw once a preacher talking about some experiments that each one of us can do. I didn't actually make these experiments. Ele contou que se você colocar algumas pulgas, você gosta de pulga? He said if you take Então, some fleas, anyone like fleas Ele here? falou que se você colocar algumas He pulgas said dentro de um if you balde take some fleas and put them in a bucket e você colocar um vidro por cima, and you put a glass above them, a pulga vai ver o balde aberto. the flea is going to look at the top of the bucket and see it open. Ela não entende que tem um vidro ali They don't understand that there's a glass above it. e a pulga vai pular muito tempo. And the flea is going to jump for a long time. Um dia, 2 dias, 3 dias. 1 day, 2 days, 3 days. A pulga quer sair de dentro do balde, The flea wants to get out from that bucket, mas ela vai trombar no vidro. but they're going to hit that glass. E depois de alguns dias, And after a few days, as pulgas param de pular. those fleas are going to stop jumping. Eu não fiz essa experiência, pode fazer na sua casa. I didn't do this experiment. You can do it in your own home. Mas diz ele que você pode tirar o vidro But if you take off the glass, e a pulga nunca mais vai pular para fora do balde. but the fleas will never again jump out of that bucket. Nunca mais. Never again. Ei, Hey, você tem certeza are you sure que um dia alguém não colocou um vidro that maybe somebody didn't one day place a Na glass sua above you, espiritualidade. above your spirituality, e que você não consegue sair do balde and that you're not able to get out of that bucket? e você não consegue pisar And that num you- terreno novo Maybe you're not able to step into a new territory porque você está condicionado because you were conditioned por tentar e nunca conseguir ir além. for trying and trying and trying and never being able to go beyond. Diz que você pode fazer a mesma coisa com os peixes. Maybe you can do the same thing with fish. Diz que os donos de aquário fazem assim. It says that the aquarium owners do the same thing. Existem alguns peixes muito valiosos There's some fish that are very valuable que comem os outros peixes that menores. eat the smaller fish. Então o aquário seria lindo se ele pudesse ficar ali, mas ele come todos os peixes. The aquarium would be beautiful if it could stay in that same environment, but it eats the other fish. Você sabe que eles aprenderam a condicionar os peixes? But do you know that they learn how to condition the fish?
Eles colocam um peixe dentro do aquário e colocam de novo uma barreira de vidro. You put the fish in the aquarium, and once again, you put glass E barrier no there. mesmo aquário do outro lado And do vidro, And in the same aquarium, on the other side of the os glass, peixinhos deliciosos que ele ama comer. you put the tiny little fish that he loves to eat. E quando através do vidro ele vê o peixinho, ele vai nadando já de boca aberta. And through the glass, he goes on. We're becoming conditioned Por experiências, through our experiences, por limites, through por our limits entendimento. and our understanding. E se nós tivermos também But what if we, as well, condicionados e limitando o agir de Deus are conditioning and limiting God's move na nossa in vida? our lives? Essa é uma experiência muito forte para mim, This is a very strong experience for porque eu myself. vim de uma história mais tradicional, Because I came from a very traditional story de uma igreja batista mais tradicional. of a Baptist church that's a little bit more traditional. Só que a gente não enxerga o vidro. But we don't see the glass. Na cabeça da gente, a gente fala, é claro que eu acredito. In our own mind, we say, of course I believe. lógico Of que eu sei. course, I know. Só que você não consegue experimentar. But you can't experience it. Na hora H que você vai passar ali do seu limite, algo te retém. On D-Day, when you're about to go and pass your limit, something holds you back. Às vezes a teologia que você foi criado tem poder de te limitar. Sometimes the theology in which you were raised in limits you. Às vezes foi a educação que você recebeu. Sometimes it was the way that you were raised. Às vezes você construiu uma imagem Sometimes you created an image, e Deus está sendo limitado por você, sem você perceber, and God is being limited by you without you even noticing, porque você está condicionado. because you're conditioned. É óbvio que você sabe It's obvious that you know que eu vim aqui para dizer para você, that I came here to tell you você tem que arrumar um jeito. that you have to find a E way. Deus vai trabalhar hoje aqui And God's going to exatamente work para here isso. exactly for this reason. Deus precisa tirar os limites God que needs você to colocou na sua remove vida. the limits that you placed in His. Eu sei que life. tem um grupo de pessoas que não tem limites nenhum, I know that Já there's a group passou of por isso. people who have no limits. They already went through that. mas a maioria silenciosa But the silent majority anela por um mover de Deus. calls for, desires a move of God. Ainda não desistiu de sair do balde. They still haven't given up coming out of that bucket. Continua pulando, They continue jumping, mas o vidro ainda está lá. but the glass is still there. Irmãos, nós temos hoje que pedir ao Espírito Santo. My brethren, we have to ask the Holy Spirit remova today toda a to barreira. remove every barrier. Remova toda a Remove barreira. every barrier. Irmãos, é uma atitude nossa. Brothers, it's an attitude that depends on us. É quase que uma permissão. It's almost a permission. É quase que uma autorização It's almost an authorization de que Deus faça algo sobrenatural that conosco. God is going to do something supernatural with us. Você pode imaginar aquela moça chamada Maria, Can you imagine that lady called Mary? uma adolescente, A teenager. e um anjo chega para ela e And fala: an angel comes to her and says, o Espírito Santo vai te engravidar. the Holy Spirit is going to impregnate you. Você já imaginou quantas Marias aquele anjo já devia ter visitado? Could you imagine how many Marys that angel visited? Que disse assim: de jeito nenhum, That said, no way. você ficou louco. Are you crazy? Comigo isso nunca vai Not me. acontecer. That's never going to happen with me. Mas aquela Maria, But that Mary, a mãe de Jesus, the mother of Jesus, ela se rendeu. she surrendered. Ela se entregou. She gave herself Ela over. disse: faça She said, comigo do o que você unto me quiser. whatever you will. Sabe, só foi gerado algo nela porque ela permitiu. You know, something was created within her only because she allowed it to happen. O nosso Deus não é um estuprador. Our God is not a rapist. O nosso Deus não vai te Our violentar. God is not going to violate you. Você mesmo tem que tirar o limite. You yourself have to remove the Você mesmo limitations. tem que dizer You pra yourself ele, have to say to eu him, quero, Senhor. I want Eu this, preciso, Lord. Senhor. I need this, Lord. Sabe, querido, eu You know, queria my falar dear, com você nesta manhã I want to talk to you this morning de alguns limites que a gente precisa tirar. about a few limits that we need to remove. Alguns limites que a gente A precisa few tirar. limits that we need to remove. E o primeiro deles, And the first one is, você nunca vai viver you will never por live experiência própria. through my own que eu experience, vejo na by palavra what I de see in the Deus. Word of God. Esse mover de Deus que você sonha. This move of God that you dream of,
se você não remover os limites que estão dentro da sua mente. You will never live it until you remove the Dentro da limitations sua that are within your mente. mind. Your mind. Ei, diga assim, Hey, say this with limites me. na mente. Limitations of the mind. Diga comigo, limites na Say mente. this with me. Limits of the mind. É onde estão os nossos maiores limites. That's where our greatest limitations live. É a maneira como a gente acostumou a pensar. That's the way in which we are accustomed to think. É a maneira como a gente foi condicionado a racionalizar. It's the way in which we were conditioned to rationalize things. E nós racionalizamos demais. And we rationalize so much. Nós pensamos We demais. think too much. E a maneira que a gente pensa And in the way that we think pode estar sendo o vidro mais poderoso can be the most powerful glass que that's está limiting bloqueando us. você sair dessa sua caixinha That's blocking you espiritual. from leaving your Nós spiritual limitamos a box. Deus. We limit Nós God limitamos a Deus We limit God através da nossa mente. through our mind. Da nossa mente. A gente costuma dizer, eu não sou qualificado. We tend to say, I'm not qualified. Eu não sou I'm qualificado. not É qualified. como se houvesse uma cerca As invisível. if there was an invisible Eu não fence sou around us adequado. saying, I'm not Eu não adequate. tenho o preparo. I'm not prepared. O Salmo 78 diz, Psalm 78 eles says, duvidaram de Deus dizendo, they doubted God saying, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? could God prepare a table before us in the desert? Irmão, sabe por que Israel caiu no meio do deserto e a maioria não chegou do lado de lá? My brethren, do you know why the Israelites mostly fell within the desert and didn't get to the other side? Por causa dos pensamentos Because of deles. their thought life. E o Deus que tinha feito os 10 milagres mais impossíveis, And the God that did the most incredible, impossible 10 miracles, quando eles entraram no deserto, when they got into the desert, olharam para um lado, só tinha areia. they looked to one side and just saw Olharam sand. para o outro, só tinha areia. They looked to the other side and saw Eles just sand. começaram a pensar, And they started thinking, como nós vamos comer? how are we going to eat? O que nós vamos comer? What are we going to eat? Nós não vamos ter comida. We won't have any food. E eles começaram a perguntar, And they started asking themselves, como Deus vai colocar pão na nossa mesa? how is God going to put bread on our table? Irmão, você acredita Brethren, can you believe que a herança da terra prometida, that the inheritance of the promised land, a terra abundante the de leite e abundant mel, land of honey and milk, não foi acessada was not accessed porque eles estavam achando que Deus não conseguia colocar um pão na mesa deles? because they thought that God wasn't able to put bread on their table? E quantos de nós estamos aqui no momento de avivamento preocupados como que a nossa conta de energia, como que o nosso aluguel vai ser pago? And how many of us are here tonight in this move of a revival, worried about the bill that we have to pay, worried about our electric bill? How is it going to be paid? Como que o meu casamento vai se resolver? How is my marriage going to be resolved? Irmãos, as coisas estão absolutamente conectadas. My brethren, things are absolutely connected. Eles duvidaram de Deus They doubted God na mente in their deles. minds. E normalmente no mover de avivamento, And normally in the midst of revival, uma parte está se deleitando, part of the people are delighting themselves. outra parte está duvidando. But another part is E in tá unbelief, dizendo, and they're "Como doubting, pode ser and they're isso? saying, how can this be? Como que isso vai gerar resultado? How is this going to bring any results? Eu quero ver o que essa festa vai gerar de fruto. Oh, I want to see how this party is going to pan E a out. gente começa a duvidar. And they start to Na doubt nossa mente a themselves gente in their começa a duvidar. mind. They begin to Eles doubt. duvidaram de Deus. They doubted God. Eles só conseguiram enxergar o presente momento, They were only able to see the present moment, mas Deus vê o futuro. but God sees the future. Irmão, Deus vê o futuro. My brethren, God sees the future. Daniel na cova dos leões, Daniel in the lion's den, eles ameaçaram, se você não negar o seu Deus, they threatened him and nós said, vamos if you te don't jogar deny na your cova God, dos we're going to leões. throw you into that lion's den. Ele não negou os leões, He didn't deny the mas ele lions, olhou para o futuro. but he looked at the E o que future. ele disse? And what he said Ele was, disse, he said,
a minha mente, My mind. eu levei ela a pensar, I took her to se think, Deus quiser que eu morra if hoje, God wants me to eu die vou today, morrer. I'll die. Mas se Ele quiser que eu viva, But if He wants me to será live, viver it's going sobrenatural. to be a supernatural pulou life. dentro And he jumped into that E ele pit. entrou no And meio he dos leões. went into the lion's den. E a história And the está marcada por story homem is marked que by andou a e brincou no man meio dos leões. that walked in the midst of lions. Pense nos seus 3 amigos. Think about your 3 friends. Teriam que se dobrar diante de uma estátua. They would have to bow down E a before Bíblia diz a que eles statue. pensaram. And the Bible said that they thought. Eles viraram a mente deles em outra direção. They turned their mind into a new direction. E eles se entregaram a Deus dizendo, o que Deus quiser fazer vai ser o melhor. And they surrendered themselves over to God, saying, whatever God wants to do is the best. Deus pede a Abraão que suba um monte, God asked Abraham to climb up a mountain, levando o seu único filho para taking ser his only sacrificado. son to be sacrificed. E a Bíblia diz que Abraão só conseguiu obedecer a Deus And Bible said that Abraham could only just obey God, simply obey porque him. ele levou a mente dele a não pensar na maldade, na incompreensão daquele momento. Because he took his mind to not be able to think about the evil or the incomprehension of that moment. Mas ele obrigou a mente dele a pensar, ele é poderoso para ressuscitar meu filho. But he made his mind think that God is powerful to bring to life my son. Porque ele fez uma promessa. Because he made a promise. Irmão, Brethren, ou nós vamos direcionar nossa mente, we're either going to direct our Para a palavra de minds to Deus. the Word of God, ou toda a nossa vida cristã será dessa or profundidade. all of our Christian life will be just this deep. Porque não existe um relacionamento com Deus sem confiança nele. Because there's no relationship with God without trusting Him. Eu não sei qual é a sua linguagem de amor. I don't know what your love language is. Dizem que existem 5: They say that there's 5 of them. tempo de qualidade, Quality time, presentes, and gifts, toque físico. physical touch. Mas a linguagem de amor de But the Deus, love language of God, Deus ama. God loves, que o seu povo confie is that His nele. people trust in Him. E quando alguém confia em Deus, And when someone trusts God a ponto de deitar a sua vida nas to mãos the dele, point of surrendering their own lives in His hands, confiando no amor de Deus trusting in God's love para pular no meio dos to leões, jump in the midst of lions' dens, para não se dobrar diante dos ídolos desse and mundo, not to bow down before the idols of this world, para sacrificar o que nós temos de mais to precioso, sacrifice what we have that's most precious, de abrir mão, to let things de go, não se apegar às suas to not tradições, holding on to your não traditions, se apegar a doutrinas de to not homens, hold on to man's sacrificar, doctrines, to sabendo sacrifice, que Deus tem algo novo para knowing você. that God has something new for you. Deus não resiste a essa linguagem de amor. God does not resist to that love language. Mas a palavra de Deus nos diz But the Word of God says que quando a gente não confia em Deus, that when we don't trust God, nós não só o irritamos, we not only irritate Him, mas nós limitamos a but sua we grandeza. limit His greatness. Eu fico assustado I get scared de imaginar o que Deus poderia fazer através de 5.000 pessoas just to imagine what God can do through 5,000 people que não colocassem limites para o mover de Deus, that don't place any limits on the move of God, que escolhessem acreditar no caráter e na palavra dele that would choose to believe in His Word and His character, e se jogassem. and would throw Nesse themselves mover all de in Deus. into the move of God. A palavra de Deus nos prometeu The Word of God promised us que nos últimos dias that in the last days, Deus derramaria do seu Espírito God sobre would toda a pour carne. out His Spirit over all of the earth. Deus nos prometeu que a colheita da humanidade seria feita através de um grande avivamento. God promised us that the great harvest of humanity would be done through a great revival. Se está escrito, irmão, If it's written, my brethren, por que nós não podemos apenas acreditar why nisso can't we simply believe it e nos lançar sem reserva? and throw ourselves all Sem in with no reservation? Nós limitamos a Deus We por causa limit dos God nossos because of pensamentos, our thoughts. mas nós podemos limitar a Deus também But we can also limit God por causa do nosso passado. because of our past. A gente se lembra do que a gente já foi, We remember the things that we already were. a gente se lembra do que a gente fez. We remember the things that we did. E às vezes a gente está num evento como esse e se lembra do que a gente fez. And sometimes we're in an event like this and we remember Do the que a things that gente we foi. did, the things that we were, the person we were. Às vezes o pior não é o que a gente fez há 5 anos atrás. Sometimes the worst thing wasn't what we did 5 years ago. Às vezes o que nos
desclassifica, não é o que a gente fez há um ano atrás. Sometimes what unqualifies us isn't what we did a year ago. Às vezes é o que a gente fez ontem. Sometimes it's what we did yesterday. E quando a gente entra naquela porta, And we go in through that door. o inimigo começa a falar: The enemy starts talking to us. eu sei quem é você. I know who you are. Ah, você está aqui, Oh, you're here? mas eu sei quem é But você. I know who you are. Eu conheço o seu passado. I know your past. Irmãos, Brothers, essa é a mais this is poderosa the arma do most inimigo powerful weapon the enemy has para nos anular. to annul us. É a acusação, It's accusation. é a intimidação. It's intimidation. É quando o inimigo vai lançando sobre a nossa vida It's when the enemy starts throwing over our lives imagens que nos desabilitam images that unqualify us. e a gente dá um passo atrás. And then we disqualify us and we take a step back. E no final, o inimigo vai dizendo: é para todo mundo, And at the menos end, para the você. enemy says it's for everybody, not you, Menos though, para você. except for you. Irmãos, eu quero lembrar para você Brother, and I want you to remember que o maior apóstolo, that the o greatest maior apóstolo do the greatest cristianismo apostle of Christianity foi um assassino. was a killer, was an assassin. Ele não estava sendo modesto He wasn't being modest quando ele dizia: eu sou when he o maior de said, I todos am os the pecadores. greatest of all sinners. Irmãos, porque ele era um Brethren, because terrorista. he was a terrorist. Ele matava os cristãos. He killed Christians. Ele era um colocador de bombas dentro das casas dos cristãos. He would take bombs and put them inside the houses of Ele, Christians. ele matava as He pessoas. would kill people. Ele jogava as feras. He would throw out the beasts. E esse pior cristão que já houve And this worst Christian that ever se lived tornou o maior dos became the apóstolos, greatest of the apostles. porque ele não deixou que o passado dele o limitasse. Because he didn't allow his past to limit him. Ele não deixou que aquilo que já aconteceu para trás He didn't allow that which happened already back there colocasse um vidro would place a impedindo o seu glass avanço. impeding him to advance. Alguns de nós pensamos: mas eu sou... Irmãos, o profeta Eliseu, Some of us would think, gosh, you know, but o brothers, profeta da porção Prophet dobrada, Elisha of the dos double milagres portion, of the dobrados. double miracles. Irmão, ele era um You know, fazendeiro. he was a Ele farmer. trabalhava na roça, He irmão. worked in the farm. Ele vivia sujo de barro, He de was terra, de covered poeira. with dirt and dust. Ele arava a terra. He would toil Ele the era um land. simples He agricultor. was a simple agriculturist. E o passado dele não limitou aquilo que Deus ia fazer através dele. And his past did not limit what God would do through him. Uma viúva A widow com filhos e sem nada, quebrada. with children and with nothing left, completely broken. Ela não deixou que a morte, o luto do seu marido impedisse She didn't allow that the de que as mourning suas for her vasilhas husband transbordassem de azeite. would impede her Você não pode vases deixar, to be filled você não pode with deixar que o seu oil. passado, Don't allow que your o seu passado past limite a Deus. to limit Você não God. pode deixar que o seu passado Don't allow limite a your Deus. past to limit Sabe, nós God. usamos o nosso passado como desculpa. You know, we use our past as an excuse. Nós usamos o nosso passado como desculpa. We use our past as an excuse. Gideão fez isso. Gideon did this. Quando o Senhor chamou e falou: Gideão, eu vou usar você para libertar Israel. When the Lord called him and said, Gideon, I'm going to use you to deliver Israel. Ele disse: Deus, você bateu na porta errada. He said, God, you knocked on the wrong door. Eu sou o menor. I am the smallest. Minha família é menor. My tribe, my family is the Irmãos, nós smallest. deixamos que o nosso passado se torne desculpas. Brother, we allow our past to become our Na verdade, excuse. para a gente dar um passo atrás. So we could actually take a step back. Porque o nosso medo não é do nosso passado, Because our fear isn't of our past. é do nosso futuro. It's of our future. É daquilo que Deus vai querer da gente. It's what God is going to require of us. É do chamado de It's the Deus. calling of God. É da gente se tornar mesmo uma testemunha. It's for us to truly become Não a limite. witness. Não Don't limite. limit. Não limite o Don't poder de limit Deus. the power of God. Zacarias no capítulo 4, verso 6. Zechariah in chapter 4 Está verse escrito. 6 says, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. this is the word of God for Zerubbabel. Não por força nem por violência, Not by strength nor by might,
mas pelo meu but espírito, by my diz o Spirit, Senhor. said the Lord. Não é pela sua força, It is not by your não é strength. pelo seu poder, It's not by your não é power. pela sua It's not by habilidade. your ability. Sabe, nós temos tentado fazer coisa demais na nossa força. You know, we've tried to do too many things E in a our own gente strength. desiste de fazer muitas coisas porque a gente se considera menos. And many times we give up doing many things because we Veja- think we're less than. A Bíblia inteira nos pinta esse quadro. The whole Bible paints Veja, this picture. veja a história de Davi e Look at the story Golias. of David and Goliath. Riam do Davi They would laugh at e David. diziam: quem é And você, they meu said, amigo? who are you, my friend? Sai pra lá, seu Get pirralho. away, you young one. Mas ele dizia: But he would say, não é meu poder, no, it's not my não é power. minha habilidade. No, it's not my Você capacity, tá my vendo esse ability. garotinho Do you know aqui? this little boy here? Eu matei um leão, I killed eu a matei lion. um urso. I killed a Não é bear. por força It is nem not por by poder, strength, not by mas might, é pelo but it is by the Espírito de Spirit Deus. of the Lord. Tem um Davizinho aqui, Is there, tem um Davizinho aqui is there a little David que here? quer Is there a matar little David gigantes, here that can que kill quer matar giants? That gigantes. can kill giants? Então diga, So não é say, por força, it is not by strength. não é por It is poder, not by power or é might. pelo It is Espírito. by the Spirit. irmão, ou você acredita Brother, nesta either you believe palavra, in this ou word, você nunca vai viver o or you'll propósito never de live Deus. the purpose that God E você has for vai you. pular de evento em evento, And you're going to go from event to mas event. poucos dias But a depois, few days later, você vai duvidar de you're going Deus. to doubt God Você vai again. entristecer You're a going to Deus sadden e vai God. limitar o And poder you're going de to Deus. limit the power E of quando God. você chegar And no when céu, you reach to você vai heaven, dizer: meu you're going to say, Deus, my goodness, por que eu não usei mais why esse poder? didn't I use this power Por more? que eu não usei esse Why didn't I poder? use this Como power eu fui more? burro. Why I was so Eu podia ter dumb. feito muito I could mais. have done so much Eu podia more. ter sido muito mais I could usado. have been much more Mas eu used. deixei. But I deixei que o meu I passado allowed me my past limitasse. to limit me. Eu deixei que I meus allowed pensamentos me my thoughts to limitassem. limit me. Eu deixei que a minha I teologia me allowed that my limitasse. theology Eu would limit deixei me. que a minha vergonha I me allowed that my limitasse. shame would Eu limit deixei me. que a minha igreja I me allowed limitasse. that my Eu my achei church que o meu would limit me. constrangimento I eu think deixei that que me my limitasse. shame would limit me. Nós temos But limitado o here mover we de have Deus. limited the move of God. E quando nós juntamos, And when we get together, quando nós juntamos when we get a together, nossa habilidade, our o pouquinho ability, que a gente the tem, little ability com that o we poder de have, Deus, with the power Deus of usa God, de maneira God's going to use it in a powerful way. nós temos limitado We a have Deus limited God pelos nossos by our pensamentos, thoughts, pelo nosso passado, by our past, por aquilo que a gente considera nossas habilidades. for the things that we consider não that é to pra be mim. our abilities. Eu No, não that's tenho not for esse me. dom. No, I don't have that Eu não gifting. tenho essa No, I don't have habilidade. that ability. E na verdade, But truly, nós actually, temos sido jogados em we're pequenos actually baldes being put in small e a gente buckets, desiste de sonhar. and we stop wanting to dream. Hoje, nesta manhã, So this morning, eu quero fazer um apelo em nome de I Jesus. want to give you an appeal in Eu Jesus' sei que o name. Espírito Santo vai lançar luz na sua mente, I know that the Holy Spirit's going to shed some light in your mind, no seu psicológico, in your psyche, porque Deus está querendo remover because God wants to remove limites que você tem limits that you have, e nem percebe. and you don't even notice. Eles são transparentes mesmo. They're truly transparent. Eles são sutis. They are subtle. Eles são sutis. They're subtle. Eu cresci numa família com 6 filhos. I grew up in a family with 6 kids. Meus pais lutavam com dificuldade. My parents would really fight. They had a Pagar lot of escola. difficulty and hardship to pay school, Saúde, educação health para care, and 6 education filhos. for 6 children. Então minha mãe era muito econômica. So my mom was really economic. Ela era She was a muito saver. econômica. She was a saver. E ela nos ensinou a viver uma vida bem comedida, bem simples. And she taught us how to live a very simple life. E lá na minha terra, In my Minas land, Gerais, they're in Minas Gerais. a gente imediatamente que a gente sai da mamadeira, a gente entra no queijo. Immediately when we leave the bottle, we go into cheese. E é uma transição fácil, porque It's o an easy queijo, transition because queijo cheese, mineiro é o melhor you do know, mundo. the cheese from Minas is the best E in the aí, world. Mas o queijo But para the uma mesa cheese com from a 8 pessoas, mais a tia que morava conosco, For a table e of 8 mais people with e mais o the primo, aunt and the cousin queijo that para lived with 10 us, pessoas, the cheese for 10 people,
Então minha mãe desenvolveu a habilidade de Was cortar queijo bem fininho. limited. But my mom developed this E a incredible gente colocava aquela fatia quase que microscópica ability to cut the cheese almost microscopically no pão de sal. on the bread. Esse era o nosso café da And manhã. this was our breakfast. Café da manhã de mineiro sempre tem que ter queijo. Breakfast from people from Minas always has to have cheese. Mas eu lembro o dia But I remember the que o day meu primo lá de São Paulo, that my cousin from São Paulo, capital. from the capital, paulistano é todo you metido. know, people from São Paulo are Eles all, acham que eles they're são all ricos. haughty. They all Eles think acham que they're eles better. podem. They think Você that já they viu como é que can. paulistano You é know, dose? anyone from São Paulo Paulistano here? é dose. Yeah, you know, Agora, they're tough, aren't they? esse meu primo chegou, So this sentou cousin na came mesa and he sat at the table. e ele não conhecia as regras da casa. He didn't know the rules of the table, of the Então ele house. pegou aquele bisturi que minha mãe usava para fazer a cirurgia So do he corte took do that queijo. surgical knife that my mom would use to microscopically cut that cheese, E ele cortou um pedaço dessa largura. and he cut a piece of cheese that big. E antes que a gente pudesse gritar, ele meteu na boca. And even before we could scream, he stuck it in his mouth. Nunca na nossa família alguém tinha feito isso. Never in our family had anyone ever E done that. nós metemos o pau nele. And we started Então, kicking você him nunca and mais faz screaming at isso him. na Don't nossa ever do casa. that in our house. No dia The seguinte, next nós day, fomos comer. we went to eat. Ele diminuiu o pedaço um pouco, He mas ainda reduced estava that muito slice grande. a little bit more, but still it was too Mas big. depois de uma semana, But after a week, ele aprendeu he learned a pegar só um pouquinho. to take just a little tiny bit. E se você cresceu But what if you grew numa up família espiritual, in a spiritual family onde eles dizem que da riqueza de Deus, where they say that from the Você riches não of merece God, mais you don't deserve só more pedacinho. than just that tiny little slice? e se você But what if you chega na mesa de Deus, get to the table of God, num banquete, a banquet, mas dentro de você but within you, tem uma voz que diz: there's a voice that says, eu não posso, I can't. não é certo, It's not right. é só um pouquinho. It's just a tiny little bit. Quando eu estava lá em Toronto, When I was in Toronto, 1997, 1997, e quando o Randy orou, and when Randy prayed, pastor da the igreja, pastor of the church, ministério the limitado, ministry, my Porque ministry quando eu was limito limited. Deus, Because when I limit eu God, limito tudo. I limit everything. E quando o Espírito Santo começou a me tocar de uma forma tão poderosa, And when the Holy Spirit started touching me in such a powerful way, adivinha o que eu vi? guess what I saw? O queijo da minha mãe. The cheese that was on my Não tô table. brincando, não. I'm not joking. E dentro de mim And começou a vir within uma me, voz: a voice started roaring. não pode. No, you Isso que eles can't. estão fazendo No, não this is what pode. you can't. What they are doing, não. you can't. No, this is too much. Esse mover é This move exagerado. is exaggerated. Não pode. No, this can't happen. Tem que ser um It pedacinho has to be só. just a tiny little dentro slice. de mim, sabe o que And aconteceu? within me, you know what Eu happened? me excluí daquele I mover. excluded myself from Eu that me move. excluí. I excluded myself. E eu fiquei segunda And I said, terça, and I was quarta, Monday, Tuesday, me Wednesday, excluindo. excluding E myself. eu falava: é só um And I would say, pedacinho. no, just a tiny little bit. E eu estava ficando satisfeito com And I was migalhas. becoming satisfied with just a few crumbs. Foi só quando uma outra pessoa depois veio entregar uma palavra, foi que eu vi que Deus estava querendo But it was just desmoronar. when somebody came over and gave me a word that I Com- began to see that God wanted to bring down those walls. Condicionamentos interiores Interior, inside conditioning que limitam a gente. that limit us. O que está te limitando? What's meu irmão? limiting you today? Pastor, muitos Pastor, pastores there's so aqui. many pastors here. Se eu tenho um testemunho de vida, If I have a life meu witness, a testemunho life testimony, bendito my seja testimony Deus, is God be blessed. Blessed be the Lord que tirou a barreira that invisível da minha removed vida. this invisible barrier from my life. Irmãos, Brethren, não tem nada a ver, não tem nada a ver com Deus. it has nothing to do with God. Ele não está limitando o derramar dele. He's not limiting his outpouring. O apóstolo Paulo em Efésios 1, ele faz uma oração. Apostle Paul in Ephesians 1 prays. Sabe qual é a oração dele? And you know what he says?
Não é que Deus derrame a grandeza dele e o poder dele sobre nós. It's not that God may pour down His greatness and A His oração dele é o power contrário. over us. His prayer is Ele the ora por opposite. nós. He prays for Que os us. nossos olhos se abram. That our eyes may be enlightened. nossa mente se That abra. our mind may be E que a opened. gente possa That we entender may understand a imensurável the grandeza do seu immeasurable poder greatness of His power. para com os que não Those duvidam, who don't para os que doubt. não colocam limites. For those who don't place any limits on Him. Bem, você já entendeu o que You eu vou falar. understood what I'm going to say, right? Então, So a transferência de unção the transfer of e anointing, dons the impartation e uma nova and caminhada gifts, sua com Deus and a new walk with God vai estar disponível daqui a 9 minutos. is going to be available in about Daqui a 9 nove- minutes. daqui a 9 9 minutos eu In paro 9 de pregar. minutes, I'm going to stop preaching. E a partir de agora vem hoje um dia sobrenatural. And starting now, a supernatural day is about to break through. And E Deus God está aqui is com here um imenso reservatório. with a huge de azeite, de reservoir dons, de of poder, de oil, milagres. of gifts, and A minha power. pergunta é: And my question is, qual o tamanho da vasilha que você what's vai the colocar diante size dele? of the vase that you're going to place under Him? O que você vai colocar para Deus What are you encher? going to put for the Lord to fill up? Você vai limitar Deus? Are you going to limit God? Aquela mesma viúva, Deus disse para ela: That same widow, God said to her, você escolhe quantas vasilhas vazias você you vai colocar. choose how many empty vases you are going Se to bring você before the Lord. tem um pouquinho de azeite, If you have a little bit of oil, e se você trouxer, but if you bring, e se você trouxer and if you bring apenas um pouquinho, just a little bit, vai ter milagre. there will be miracles. Irmão, se Deus tivesse Brethren, if God multiplicado o had azeite, multiplied the oil, eu não chamei vocês I aqui, o didn't que call vocês you. estão What are fazendo you aqui? coming? What are you doing up here? Não, I pode didn't call voltar you. para o seu lugar, No, gente. go Não, back. vocês estão demais No, hoje. you're too Quem much chamou today. vocês Who aqui? called you up here? Meu Deus, My goodness. quem chamou vocês Who called aqui? you up here? Irmão, deixa eu Brothers, falar. Let me speak. É mais dentro de você do que aqui no It's ambiente. more within you than here in this environment. O problema The problem is o poder não está no altar. the power isn't in the altar. Você pode ver 10 pragas do Egito. Você pode You ver can see 10 plagues of Egypt. mar You can aberto. see an open sea. Uma semana depois You você está can see brigando com a Deus. week later you're fighting Você vai with estar God. duvidando. And you're going to be doubting. Se o mar não encheu sua vasilha, If the sea didn't E se o que você fill up colocou your pra vase, Deus if your little for God é só um pouquinho. is just a little, Aquela viúva that widow, buscou as vasilhas até nos vizinhos. she sought E ela the disse, vases even with Eu não vou her perder minha oportunidade. neighbors, and she said, I'm not going to lose my Irmão, opportunity. abre Brothers, toda a sua vida. open all of your life. A adolescente Maria Teenager Mary entregou o corpo dela. surrendered her body. Ela entregou a honra dela, She gave her honor over, a virgindade her dela, virginity, o futuro her dela, future, quando ela deixou when she allowed que um ente sagrado that holy a entity engravidasse. to impregnate her. Ela tirou o privilégio da gravidez She do seu removed primeiro filho, The privilege of the do amor da sua vida, o seu marido José. E ela deu she o mais removed precioso que ela tinha. that privilege and she gave Pra it over, Jesus the most engravidar. powerful thing to Jesus so he could impregnate her. Enquanto você não entregar While you don't surrender o que você tem de mais what precioso you para have that's Jesus, most precious to Jesus, enquanto você continuar while you querendo agradar sua continue to want to denominação, please your denomination, enquanto você and querer continuar sendo while you still want politicamente to correto, become politically correct, enquanto você continuar while you still want na to sua mente become in your criticando os mind exagerados, criticizing the exaggerated ones, enquanto você while continuar you still julgando, want to continue criticando, judging others, você está preso you no seu are balde. stuck in your bucket. Se você quer que Deus te But if you tire, want você tem que se God to arrepender. remove this, you have to repent. E a única coisa que eu quero que você faça agora, And the only thing I want Já you que to do vocês today, vieram, since you came,
Deixa Deus te engravidar agora. Allow God to impregnate you. Entrega a sua virgindade. Surrender your virginity to Him. Entrega a sua pureza. Surrender your purity to Him. Deixa Deus colocar uma semente dentro Allow de God você. to place a seed within you. Aguenta as consequências, meu irmão. Maria Deal with aguentou. the consequences. Mary did. Ela confiou que Deus ia She livrar. trusted that God would be with Aguenta as her. consequências, Deal with the irmão. consequences, brother. A semente de The Deus seed vai of te God is expor. going to expose you. Vai te dar It's going constrangimento. to embarrass Você you. vai ser You criticado. will be criticized. Vão duvidar da sua They will história. doubt your story. Vão dizer que é They will fingimento. say that it's Vão dizer que você é pretension, radical. pretended. Vão They dizer say, que você está na vibe they're going to errada. say you're in the wrong vibe. Aguenta. But hang on. Escolhe a quem você vai honrar. Choose to which one you're Escolhe going to quem vai ser honor. dono do seu Choose corpo. who's going to be Escolha quem vai ser owner dono of do your seu body. destino. Choose who's going to be Deus the não owner vai of your transformar a destiny. sua vida God is not going se to Ele não for transform your dono do life seu if He destino. isn't the owner Entrega of tudo your pra Ele agora. destiny. Give that over to Him now. Eu te garanto por experiência própria. I guarantee you through my own personal experience, Dá muito medo. it brings a lot of fear. A gente não sabe o que vai We acontecer. have no idea what's going to happen. Mas 20 anos depois But eu digo para 20 você, years later, I can tell you, valeu a pena. it's worth it. Não há nada mais There's nothing extraordinário more do que extraordinary sair da caixinha que than a gente está leaving the limitado. box in which we are limited. Não há nada mais in. There's extraordinário nothing more do que ser extraordinary liberto da than escravidão. being delivered from A escravidão slavery. da tradição, The da slavery religião, of tradition, a of religion, tradição the slavery do queijinho fino, of the a small tradição tiny do piece não of pode. cheese, the tradition of Deixa no you pra lá. can't, of let it go. Não importa o que No, vão go pensar back. de você, What are nem they falar gonna de think of você. you? What are they gonna say Importa a of you? sua relação What com Deus. matters is your relationship with God. Eu queria que todo mundo So I ficasse de would pé. like each person here to stand up. E nesses 3 minutos And que in você these tem, next 3 minutes that you have, você talvez esteja agora maybe you now are dando a permissão que Deus estava esperando giving the permission that God was waiting for para o que Ele vai começar a fazer em 3 minutos. for that which He's going to begin to do Deus in vai 3 tomar a minutes. sua vida hoje. God is going to take your life today. Deus vai God is explodir going to avivamento no explode Brasil a hoje. revival in Brazil today. Você será you are going to be o instrumento de Deus The- hoje. instrument that God's going to use today. Transformação. Transformation. Quando o Global Awakening começou, When Global Awakening began, eu vi o Randy I saw falando Randy muito de uma experiência com Deus. talking a lot about an experience he had with God, Mas esse movimento cresceu muito, but this movement grew a lot. amadureceu It e matured, compreendeu. and he began to Não é understand. mais uma experiência. It's not only one Não é experience. mais um It's despertamento, not just one awakening. é uma transformação de vida. It's a transformation of our life. Você morre e renasce. You die and you resurrect É uma again. transformação You're de reborn again. igrejas, It's a transformation cidades, of churches, of cities, nações. of nations. É transformação. It is Quem quer ser transformation. transformado? Who wants to be Então transformed? levante sua mão e So deixa o raise up your Espírito hands Santo and allow vir. the Holy Spirit. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. Allow the Holy Spirit to transform your life. Tire o limite agora. Remove the limit now. Pastor, como eu faço isso? Pastor, how do I do this? Desculpa, eu vou usar uma linguagem forte. Sorry, I'm going to say something quite strong. Deite-se, Lie down. deite-se Lie down. e deixa o noivo te possuir. And allow the bridegroom to possess you. Queira intimidade com ele. Want intimacy with him. Desire Ei, intimacy with desculpa eu him. falar isso, Sorry to say this. Eu sei que é feio. I know it's not quite, doesn't sound mas great. fique, But você tem que ficar nu na presença de you Deus. have to remove your clothing and be completely Tira a sua naked roupa. before him. Remove your clothing. Tira a sua roupa de Remove your batista. clothing, your Baptist clothing. Tira a sua roupa de Remove evangélico. your believer Tira a sua clothing, roupa de your católico. evangelical clothing, your Catholic Tira a sua clothing. roupa de Remove your intelectualzinho. clothing of intellectual. Tira a sua roupa de Remove reteté. your Pentecostal Tira a sua roupa de clothing. maluco. Remove your clothing Ei, of fique crazy nu. one. Hey, become completely Deixe Jesus naked. fazer com você o que Ele quer e Jesus não to o que do você whatever quer. He wants and not what you want.
Pastor, Pastor, tira sua roupa de remove pastor. your clothing of Se pastor torne noiva. and become a bride. Entregue-se para Ele. Give yourself over to Você não vai Him. gerar fruto. You're not going to bear Se fruit Ele não semear em unless você. He places His seed within Deixe you. Deus colocar a Allow semente God dele em to place você. His seed within you. A semente divina. The divine seed. Co-participante da natureza The divina. co-participants Poder in the sem nature limite. of God. Power without limit. Feche os seus olhos. Close your eyes. Poderia fazer um silêncio? Could you be quiet for a second? Just be quiet. É só você e Jesus. Just you and Jesus. Feche os seus olhos, não olhe para mim. Close your eyes. Don't look at me. Não olhe para mim. Don't look at me. Olhe o céu. Look at heaven. O poder de Deus é ilimitado. The power of God is unlimited, Mas Ele não vai ficar mais. but it's not going to Limitado ao céu. become more limited to the heavens. O poder de Deus vai descer na terra. The power of God is going to come down on earth. Descerá sobre ti o It's going poder to do come Altíssimo. down over you, the power of Almighty sombra do God. The Onipotente shadow of te the envolverá. Almighty will involve you, E será gerado and it's going to ente santo em create você. a holy being within you. Ei, Hey, como isso acontecerá? when this happens, Descerá sobre o seu corpo. coming over your body, Descerá na sua alma. Descerá no seu espírito. coming down over your spirit, O poder do the Altíssimo te power of abraçará. Almighty God is going to embrace you, E vai nascer algo and something is going to be birthed sobrenatural de that's você. supernatural. Pai, em nome de Jesus, In Jesus' name, nós estamos mais do que prontos. Estamos maduros, we are mature, prontos para receber. ready to receive. Nós saímos da infância, We left infancy, saímos da adolescência. we left our teenage years. Somos agora uma noiva fértil. We're now a fertile bride. Nós já podemos reproduzir. We can now reproduce. Venha, nosso amado. Come, oh, our beloved Nos one. possua, Possess us. nos possua. Possess us. Nós somos teus. We are yours. E é por amor que nós nos entregamos. And it's by love that we Nós give ourselves confiamos em Ti. over. We trust you. E não limitamos And we don't limit o you. nível de intimidade And this moment of intimacy que o Senhor vai ter conosco. that the Lord is going to bring us to. Tudo que nós temos, Everything that we have, tudo que eu tenho, everything I have, eu te dou agora. I give you now, Lord, Sem limites. Sem limites. without limits, Sem reserva. with no reservations. Em nome de Jesus. In Jesus' name.